O título da nossa campanha de missões, como vocês podem ver, vocês conseguem ler? O que está dizendo ali? No amor do Pai, vamos completar a missão. No amor do Pai, vamos completar a missão. E a divisa é João 3,16. E eu quero ler com vocês o texto de João 3, do verso 1 ao 21. E peço para vocês se colocar de pé, para nós lermos juntos a palavra do Senhor. João 3, vamos ler do verso 1 ao 21. E eu saúdo também os nossos irmãos aí que estão em casa. Que Deus abençoe a sua vida. Diz assim o texto: Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. E aí eu quero convidar você a ler todos juntos esse texto. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra fale conosco neste momento. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. No amor do Pai, vamos completar a missão. Já aconteceu de você
começar uma conversa e a pessoa responde, e vocês entram numa conversa que às vezes não tem sentido nenhum. Você está falando de A e a pessoa está falando de B. E aí fica naquela situação onde ninguém se entende. Você fica tentando puxar a conversa para aquilo que você propôs, e a pessoa fica o tempo todo fugindo. É isso que parece essa conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus e fala que, olha Jesus, você é o enviado de Deus. Reconhecemos que você veio de Deus, porque os sinais que você realiza mostram isso. E aí Jesus começa a responder para ele falando sobre o reino de Deus, sobre nascer de novo, sobre o vento soprando onde quer, Moisés levantando uma serpente de bronze no deserto. Parece uma conversa que não faz muito sentido. Jesus parece estar falando de uma outra coisa, e Nicodemos começou a conversa numa direção. A verdade é que essa conversa que nós lemos aqui, ela fala de 3 coisas muito importantes. Ela fala sobre o reino de Deus, ela fala sobre nascer de novo, e fala sobre a missão de Jesus. E nós vamos meditar nesses 3 pontos desta mensagem. A primeira coisa que a gente precisa ver aqui para compreender o que essa conversa sobre o que essa conversa é o assunto. Qual é o tema da conversa? E o tema central aqui da conversa é os problemas da humanidade. O problema do ser humano. Nicodemos fala um assunto e Jesus puxa a conversa para esse tema central. Sabe quando você puxa a conversa com alguém e aí você começa a falar sobre o tempo, né? E aí depois, quando você já passou, já conseguiu falar de tudo que tinha sobre o tempo, você começa a falar sobre os problemas que estão acontecendo. Você viu aquele acidente que aconteceu? O homem dirigindo o caminhão de combustível, que ele explodiu. Que coisa horrível, não é? E aí você continua fazendo assuntos, e aquela pessoa que tentou assaltar o banco, que coisa horrorosa. E aí no final da conversa, alguém sempre diz, é mesmo, essa humanidade está perdida. O assunto da conversa de Jesus aqui é esse. Se você é alguém com uma boa percepção, você vai perceber que o mundo tem muitos problemas. Há muitas situações ruins acontecendo que precisam de solução. E a nossa pergunta é sempre, quem vai resolver isso? O café está caro, né? E aí, quem que vai resolver esse problema do café? E a alta dos ovos? Quem vai resolver esse problema? Nós temos muitos problemas e estamos sempre buscando alguém para resolver esses problemas. E nessa conversa, Jesus aponta, olha, quem vai resolver todos esses problemas da humanidade é Deus. Deus que está nesta missão de resolver esses problemas.
Mas o principal problema que Deus quer resolver, aquele problema que gera todos os outros, sabe qual é? É a falta de controle. Nós, como humanidade, não temos controle sobre as nossas ações. O desmatamento. Nós não conseguimos controlar o corte das árvores. Se um fosse lá e cortasse o que precisava, a floresta se regeneraria. Mas nós não temos controle e cortamos várias ao desmatamento. Nós temos problemas também com preconceito, porque não conseguimos controlar o nosso respeito com o próximo, com pessoas de outras nacionalidades ou pessoas de outra cultura. Temos problema com fake news, porque não conseguimos controlar as mentiras que nós contamos. E a Bíblia vai apontar que todas as vezes que o ser humano agiu por conta própria, ou porque ele rejeitou a Deus, mais problemas ocorreram. E a Bíblia sempre fala, e tem uma expressão que ela é muito interessante para nós, quando isso acontece, Deus entrega o ser humano aos seus próprios desejos, porque nos falta o controle. E Deus quer ajudar a humanidade a resolver esse problema da falta de controle, retomando o controle, restaurando o relacionamento entre o ser humano e Deus, trazendo o controle que a humanidade perdeu. Mas Deus, queridos, não é esse Deus impaciente ou manipulador que está dizendo assim: bom, vocês já tentaram, fazer as coisas do seu jeito, agora vamos fazer do meu jeito. Eu sei como resolver. Traz para cá o controle, chega. Vamos fazer do meu jeito. Não. Deus quer que as pessoas, de forma voluntária, cheguem à conclusão de que elas precisam da ajuda de Deus. E voluntariamente aceitem a solução do problema. E isso significa reino de Deus. É Deus retomando o controle sobre uma humanidade sem controle. De uma humanidade que não consegue governar a si mesma, que não sabe sair da enrascada que ela mesma se colocou. E aí entra Jesus, porque Jesus é a solução que a humanidade precisa. Jesus é a solução para uma humanidade com problemas. E aí entramos no texto. E é interessante que o texto, isso é muito importante, a Bíblia nunca joga palavras ao vento. Todas as palavras e expressões têm a sua importância. E o texto que a gente leu começa o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos. O fariseu, nessa época de Jesus, era muito importante, porque se havia alguém preocupado em esperar o reino de Deus e aguardar e pensar nas coisas de Deus, era o fariseu. Ele era aquele especialista religioso. Quando você tem um problema, você sempre procura um especialista. Se você ficar doente, você vai até um médico.
Se o seu carro tem algum problema, você vai até um mecânico. Se você procurar um médico para resolver o problema do carro, não vai resolver. Se você procurar um mecânico para te ajudar nos problemas de saúde, você também não vai ficar bom. Para os problemas específicos, procuramos especialistas específicos de cada área. E o fariseu era aquele que, se tem alguém que sabe como resolver o problema da humanidade com Deus, era o fariseu. Essa pessoa que tínhamos que procurar. E ele começa a conversa falando assim: olha, Jesus, nós aqui, fariseus, reconhecemos que você veio de Deus. Que coisa bonita. Uma classe que Jesus, a gente lê nas Escrituras, Jesus sempre se contrapondo a ela, fazendo críticas a ela. E aqui ele, um representante, um líder dos fariseus, falando: Jesus, nós reconhecemos que o Senhor veio de Deus, porque você faz muitos sinais que apenas uma pessoa que veio de Deus pode realizar. Mas Jesus fala para ele e mostra que Nicodemos é uma pessoa que está buscando a sua própria solução para os seus problemas. Jesus vira para Nicodemos e fala: olha, Nicodemos, você é um mestre em Israel. Ou seja, você é alguém versado nas coisas de Deus. Mas você está longe da solução que Deus quer dar. Porque a solução de Deus, ela é diferente da que você está propondo. E vocês, fariseus, não aceitam esta solução, vocês não aceitam o meu testemunho. É isso que ele fala lá no versículo 11. Quantas pessoas não são assim? Querem se aproximar de Deus, mas não querem a solução que Deus dá. O fato de você achar que Deus é alguém bom, com boas intenções, alguém amável, alguém bacana, não é suficiente. Não é suficiente. Porque Deus quer comprometimento. Deus quer você num relacionamento com Ele. E isso exige uma resposta. Mesmo que você fale: depois eu dou essa resposta. Vamos deixar para depois. Amanhã eu me comprometo. Você já está rejeitando Deus. Porque estar comprometido com Deus significa você abraçar o ponto de vista de Deus. Que nós temos um problema e que nós não conseguimos resolvê-lo sozinhos. E Ele tem a solução para nós. Qual é esta solução? Para a falta de controle, lembra que eu falei? O principal problema que gera todos os outros é a nossa falta de controle. A solução é Deus retomando o controle sobre nós. E como se dá isso? Jesus dá a resposta no versículo 3. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. O que Jesus está falando aqui é aquela expressão, você já ouviu? Nossa, esse aí, nem nascendo de novo, melhora. Já ouviram essa expressão?
Geralmente a gente usa essa expressão naquelas piadas, quando a pessoa é feia. Já viu? Nossa, você é tão feio que você aprendeu a andar com 2 meses porque ninguém queria te segurar. Ou você é tão feio que quando você fica na frente do espelho, o reflexo vira as costas para você. Ou você é tão feio que quando você nasceu, quem chorou foi o médico. E essa para os adolescentes: você é tão feio que no seu ultrassom já tinha a opção de dislike. O que Jesus está falando para Nicodemos? Nicodemos, está feio o negócio, hein? Está tão feio que você precisa nascer de novo. Se você quer entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você está tão acabado, Nicodemos. Sua natureza humana está tão corrompida que você precisa nascer de novo. E isso é para todos nós. Nós vivemos uma natureza humana corrompida. Precisamos recomeçar de novo. Que nem aquela receita que a gente começa a fazer, e aí a gente confunde, em vez de pôr açúcar, põe sal, e aí tenta arrumar, e a receita começa a ficar cada vez pior. Não dá para continuar, você precisa recomeçar a receita. E aí Nicodemos vira para Jesus e pergunta: mas o que é nascer de novo? Como pode isso acontecer? E aqui Jesus ele não dá uma resposta muito certeira para Nicodemos sobre o que é nascer de novo. O problema não é não saber o que significa nascer de novo, mas é não reconhecer que nós precisamos. Porque nascer de novo, e eu vou explicar mais para frente, significa recomeçar. Jesus está dizendo que a humanidade já fez tantas coisas erradas, já tomou tantas decisões ruins, que não adianta corrigir. Não adianta arrumar, precisa recomeçar. Você já fez alguma viagem em que você tinha que ir por um caminho e aí você tomou o caminho errado? Já aconteceu isso com você? Estávamos, eu e a Vanessa, com o tio dela, e ele falou: olha, eu estava fazendo uma viagem e nós entramos por um caminho, e depois de andar quase 1 hora eu percebi que não estava no caminho errado, no caminho certo, estava no caminho errado. E aí ele falou: não compensa mais fazer a volta e voltar para pegar o caminho certo. Nós já andamos tanto que não adianta mais voltar. Nós precisamos recomeçar. E é isso que Deus está nos oferecendo. Deus está nos dando a oportunidade de recomeçar. Mas agora, recomeçar com Ele no controle. E também de uma forma em que você não seja mais responsável por todos os problemas que você gerou. Mas para isso acontecer, você não pode mais ter essa natureza humana errada. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: um carro com defeito no motor, não importa mais se você dirige de uma forma cuidadosa, porque o problema já está no motor.
Não adianta você tentar dirigir cuidadoso com um carro com problemas no motor. Nós, seres humanos, estamos com um grande problema no nosso motor e Deus quer corrigir esse problema. Jesus já falou, segunda vez, versículo 5, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Jesus está dizendo aqui, versículo 6, que os seres humanos podem gerar apenas vida humana, ou seja, o ser humano só consegue gerar outro ser humano, com defeitos e problemas. Nós não conseguimos gerar a perfeição, nós não conseguimos gerar coisas corretas. Precisamos nascer de novo, que é virarmos um ser espiritual. Alguém que não é dominado pela sua natureza humana. Alguém que não é dominado pelo erro e pelo pecado. Você pode pensar assim, poxa Jesus, como que eu faço isso? Como que eu supero a minha natureza humana errada? É igual você querer que um cachorro deixe de ser cachorro e pare de latir. Isso é impossível. E Jesus sabe disso, porque ele diz no versículo 7, não se surpreenda, porque é necessário nascer de novo. Isso não é uma surpresa de que você precisa nascer de novo. E é aí que Jesus fala sobre a sua missão. Porque Jesus veio tornar possível o que para o ser humano é impossível. Jesus fala para nós, no versículo 6, somente o Espírito pode gerar vida espiritual. Somente o Espírito pode gerar uma vida que não seja dominada pela natureza humana, má, errada e corrompida. E Jesus está explicando para Nicodemos que ele sabe do que ele está falando, porque ele veio de Deus. Jesus está falando nos versículos 12 a 13, olha Nicodemos, acredito no que eu estou dizendo, porque somente aquele que veio de Deus pode dizer como o Espírito de Deus age. Somente aquele que veio de Deus e veio do céu pode falar dessas coisas. E eu sou essa pessoa. Eu sou o Filho do homem, o Filho que veio do céu. Acredito no que eu estou dizendo. E aí Jesus entra aqui a falar com Nicodemos, nos versículos 14 a 15, e fala o seguinte: Nicodemos, esse novo nascimento, ele precisa acontecer da mesma forma que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. Vocês lembram desse fato? O que aconteceu aqui? Está lá no livro de Êxodo. O povo murmura contra Deus, um Deus que havia libertado da escravidão, um Deus que havia conduzido o povo para fora de uma terra de opressão, um Deus que cuida, dando alimento, dando água, e esse povo ainda encontra razões para reclamar desse Deus. E aí Deus manda serpentes.
serpentes venenosas que mordiam o povo e o povo estava morrendo. Pessoas estavam morrendo. E aí o povo vira para Moisés e fala: Moisés, nós erramos. Não deveríamos ter murmurado contra Deus. Mas peça para Deus, para que Ele nos perdoe e nos sare e tire essa serpente do nosso meio. Deus poderia mandar as serpentes embora, não é verdade? Mas Ele não faz isso. Ele fala: Moisés, levanta uma serpente num poste, no meio do acampamento. E todo aquele que olhar para a serpente e crer que Deus vai curar do veneno, essa pessoa será curada. E aí Jesus fala: Nicodemo, você lembra desse acontecimento? Pois é. Da mesma forma que o povo estava morrendo das picadas das serpentes, do veneno das serpentes, o ser humano está morrendo do veneno do pecado, do veneno do erro, do veneno da maldade. Mas Deus já providenciou alguém para ser levantado nesse poste. O Filho do Homem. Todo aquele que olhar para o Filho de Deus, pendurado nesse madeiro, e crer, vai ser salvo. O domínio do pecado será retirado. O erro, a maldade, já não dominam mais. E é através da morte de Jesus na cruz que a nossa natureza humana, ruim, podre, maldosa, errada, morre. É com Jesus que a nossa falta de controle é retirada. E é a partir daí que o Espírito pode gerar um novo nascimento que Jesus está falando. E você pode perguntar: mas por que alguém faria isso? Por que alguém morreria por outras pessoas que ela nunca conheceu, nunca viu? Você, talvez numa situação que exigisse, você se colocaria à disposição para proteger aqueles que você ama, aqueles da sua família. Mas você morreria por um total desconhecido? Alguém que você nunca viu? Jesus morreu. Jesus sofreu uma morte na cruz para que nós pudéssemos ter uma nova vida, um novo nascimento, um recomeço. E por que Jesus fez isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a razão de Jesus morrer. O amor de Deus. Deus ama tanto a humanidade, que Ele não quis se desfazer dela, apesar de nós termos dado errado. Você já viu aqueles vídeos no YouTube de cerâmica, onde a pessoa faz um vaso e ela vai mostrando como fazer, ela pega um pedaço de argila e ela vai moldando? Às vezes dá errado, a argila se desmancha,
pessoa poderia jogar fora aquela argila, poderia jogar fora aquele pedaço de barro, porque deu errado. Vamos pegar outra argila, e começar de novo. Não é assim com Deus. Deus não nos jogou fora quando nós demos errado. Deus enviou Jesus. E esse amor de Deus requer uma resposta. Porque Deus não está tomando o controle das suas mãos. Ele está perguntando: eu posso te ajudar? Eu posso tomar o controle das suas mãos? Eu posso te mostrar um recomeço, onde você não seja mais marcado pelo erro, pelo pecado, pelas coisas ruins? Deus quer uma resposta de todos nós. Para aqueles que não entregaram o controle, Deus está perguntando: vocês vão me deixar tomar o controle? Qual é a resposta que você dá? E para aqueles que já entregaram o controle para Deus, Deus está perguntando: vocês não vão falar para outras pessoas que existe uma solução para o problema da humanidade? Qual a resposta que você dá? No final do Evangelho de João, lá no capítulo 20, versículos 30 e 31, João escreve o seguinte: os discípulos de Jesus viram-no fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Quais sinais você já viu Jesus fazendo? Eu já vi Jesus transformar um assassino num homem pacífico. Paulo. Já vi Jesus transformar uma pessoa egoísta em alguém que se importa com o outro. Já vi ele transformar um imoral em alguém puro. Qual resposta você dá ao amor de Deus? E já estou concluindo. O amor de Deus, o Pai, Ele é assim, Ele extrapola o tempo. Porque começou com Jesus e nos alcança até hoje. Nos motiva para esta missão de falar dos sinais de Jesus e mostrar que em Jesus as pessoas têm vida. É firmado nesse amor que nós, Igreja de Cristo, seguidores de Jesus, continuamos proclamando a todos que existe solução, que existe salvação. O amor de Deus foi o que motivou a missão de Jesus. E é esse amor que nos mantém firmes nesse propósito de anunciar a todas as pessoas que existe esperança. E é firmados nesse amor, no amor do Pai, que nós vamos completar a nossa missão. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e engrandecemos pelo teu amor, por Jesus,
que morreu para que nós tivéssemos um recomeço, tivéssemos um novo nascimento. Que o teu Espírito trabalhe em nós e através de nós, para completarmos a missão de anunciar Jesus a todas as pessoas. Usa a minha vida, a vida desta igreja, para continuarmos esta maravilhosa missão que o Senhor nos deu. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.